Deus, eu quero nesta noite compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Já há alguns dias que eu venho meditando nesta palavra e hoje o Senhor nos dá a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Eu coloquei como título nesta mensagem: Prisioneiros de Esperança. O nosso texto base está no livro de Zacarias, capítulo 9 do livro de Zacarias, Antigo Testamento, versículo 12. A palavra preciosa do Senhor nos diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Amém. Ó Senhor, nós estamos diante desta palavra e, segundo o Senhor, a tua graça, misericórdia, nós vamos, Senhor, expor e meditar nesta palavra. Ajuda-nos em uma compreensão ampla da tua palavra e dá-nos, Senhor, capacidade espiritual para que esta palavra seja aplicada em nossas vidas sem nenhuma resistência, seja ela psicológica ou espiritual, mas que estejamos abertos à ação, ao agir do Espírito Santo, e que esta palavra, Senhor, seja um norte para o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este versículo integra uma profecia messiânica que foi proferida por Zacarias por volta de 520 anos antes de Cristo. Ele profetizou que o Senhor Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Essa profecia cumpriu-se. Existem dois registros no Novo Testamento, um deles é em Mateus, capítulo 21. É uma passagem bastante conhecida, versículo 6. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. Versículo 10. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Queridos irmãos, Cristo veio para libertar os cativos. Não existe escravidão que alguém esteja acometido, que não possa ser libertado por Cristo.
seja uma escravidão moral, seja uma escravidão espiritual, seja uma escravidão mental, psicológica, emocional, Ele cura, Ele liberta. Glória a Deus. Mesmo aqueles completamente loucos são libertados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Além de libertar os cativos, Ele é a fortaleza, Ele é o esconderijo. Quando você estiver com medo, corra para Ele. Quando você for chantageado, ameaçado, corra para Ele. Ele é o esconderijo, Ele é a torre forte, Ele é a fortaleza, Ele é o refúgio para aqueles que são perseguidos, para aqueles que são maltratados. E esse texto diz que aqueles que se voltam para essa fortaleza terão todo tipo de bênçãos preciosas. Então a palavra do profeta, pronunciada há 2500 anos, e que é uma palavra atual para nós nesta noite, é: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. O que é, irmãos, ser um preso de esperança? É alguém que está preso a um futuro glorioso. É alguém que está amarrado, algemado, acorrentado a um futuro de vitória. E tudo que fizer prosperará. Colocou a mão, vira ouro, tudo que toca é abençoado. E para essa pessoa, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Glória a Deus. Quando alguém o persegue e ele é despedido da sua firma, Deus tem uma grande oportunidade para esta pessoa. Glória a Deus. Ele não anda para trás, ele avança para frente. Ele está amarrado na vitória. Prisioneiro de esperança. E meus amados irmãos, um prisioneiro de esperança é alguém que se sente perseguido pelas bênçãos. Na esquizofrenia, que é uma doença mental, a pessoa se sente perseguida. Parece que tem alguém andando atrás dela, parece que tem alguém debaixo da cama dela, parece que tem alguém atrás da porta, parece que tem alguém espionando, parece que tem alguém ouvindo as suas ligações telefônicas. Embora, na verdade, isso não está ocorrendo. Agora, o prisioneiro de esperança tem certeza de que está sendo perseguido e realmente está sendo perseguido pelas bênçãos espirituais que já estão no patrimônio dele, porque ele já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais que existem em Cristo Jesus. Algumas dessas bênçãos
bênçãos ainda não foram ativadas, mas essas bênçãos estão no patrimônio dele. E quando ele se volta para Cristo, a fortaleza, ele não apenas é alcançado por essas bênçãos, mas ele se torna um prisioneiro ou uma prisioneira de esperança. E por mais que alguém lhe queira prejudicar, Deus transforma o mal em bem, Deus transforma o prejuízo em lucro, Deus transforma a maldição em bênção, porque Deus está trabalhando a seu favor. E Deus pega aquele mal que alguém quis fazer contra ele e transforma aquilo em uma matéria-prima que vai abençoar aquela pessoa. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 28, quando Deus estabeleceu uma série de bênçãos sobre o seu povo, Deus disse que eles seriam benditos na cidade, benditos no campo, benditos na indústria, benditos no comércio, benditos como profissionais, benditos quando entrarem, benditos quando saírem, enfim, abençoados em tudo. E existe esta palavra em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, que Deus disse: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Esse alcançar é o alcançar com perseguição. Era o alcançar do escravo que era fugitivo e o capataz saía atrás dele para alcançá-lo. É o alcançar do homicida, que a família do morto saía no encalço dele até alcançá-lo. E agora Deus está dizendo: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Há uma palavra em Jeremias, capítulo 33, e versículo 9, onde Deus diz que as pessoas ficarão espantadas e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que o Senhor vai dar a você. Seus amigos, os seus tios, as suas tias, os seus primos, os seus avós, os seus vizinhos ficarão espantados e tremerão com tudo o que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou pregando esta palavra nesta noite porque Deus quer eliminar da sua vida todo pessimismo, todo medo, e você será tomado de uma esperança sobrenatural. Prepare-se, porque a palavra de Deus vai tornar você um pouco maluco. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus, vitória de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de enfatizar que a esperança é um dos 3 principais componentes que nos fazem um crente na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. É uma espécie de espinha dorsal do cristianismo pessoal. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, ele diz que quando tudo acabar, permanecerá a fé, a esperança e o amor. Esses 3 que são
essenciais para o sucesso do crente em qualquer empreendimento. E esses 3 irmãos, a fé, a esperança e o amor, esses 3 trabalham juntos. Nunca espere que um deles trabalhe sozinho, porque eles são interligados. Podemos dizer que eles se alimentam. Podemos dizer que eles são dinâmicos. Embora eles se completem, nós podemos olhar para cada um deles em particular, como estamos fazendo nesta noite, olhando de forma concentrada para a esperança. Vamos entender, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, que a esperança não é um sentimento. A esperança é uma decisão que cada um de nós pode tomar e deve tomar, principalmente quando as coisas não estão acontecendo como nós planejamos. Agora, meus amados irmãos, há uma diferença entre ser otimista e ter confiança. Otimismo é confiança. Sim, o otimista acredita que tudo vai dar certo. Agora, a confiança daquele que é movido pela esperança é diferente. O otimismo é uma palavra do humanismo. A esperança é uma palavra da Bíblia. Nós precisamos ser otimistas? Sim, precisamos ser otimistas. Mas além de ser otimista, nós precisamos ter a esperança, que é produzida juntamente com a fé e juntamente com o amor. Agora, aquele que tem esperança, ele também acredita que tudo pode dar certo, mas ele não fica assentado, não fica deitado, ele não fica parado. Miqueias capítulo 2, versículo 10, fica efervescendo na sua alma: levantai-vos e andai. Ele sabe que ele tem a responsabilidade de dar passos, identificar quais são os caminhos para se chegar lá. O otimista é bom, mas ele fica dormindo em berço esplêndido. Ele acredita que de uma hora para outra tudo vai acontecer sem exigir esforços da sua parte, porque vai acontecer e tem que acontecer. Há uma frase, irmãos, que é atribuída a Albert Einstein, que é uma frase muito interessante: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Para ter resultados diferentes, você vai ter que começar a crer como você nunca creu. Você vai ter que começar a louvar, a adorar como você nunca adorou. Você vai ter que começar a orar como você nunca orou.
ou você vai ter que começar a comer este livro como você nunca o comeu. Você, se continuar fazendo sempre a mesma coisa, não pode esperar resultados diferentes. Agora, aquele que tem esperança, ele sabe que há um processo em que ele está envolvido e que exige ações, que exige mudança, que exige, Romanos capítulo 12 e versículo 2, exige ver as coisas por outros ângulos, exige abandonar a forma rotineira de pensar e transformar-se pela renovação da mente. Aleluia. Quando temos esperança, nós nos sentimos responsáveis por fazer a nossa parte. Ele sabe que Jesus pode e vai transformar a água em vinho, porém, cabe a ele encher as talhas. Ele sabe que Jesus vai ressuscitar o defunto. Lázaro sai para fora, mas cabe a ele tirar a pedra, porque há pessoas que querem ressurreição, mas não querem ter o trabalho de tirar a pedra. Jesus pode mandar milhares de peixes para a sua rede, mas é preciso pegar o barco e ir para o alto mar e lançar a rede. Agora, isso não minimiza o poder da esperança, porque a esperança recusa-se a ser negativa, mesmo quando todos os fatos apontam o contrário, mesmo quando todas as evidências apontam o contrário. Eu gosto de falar que você coloca o pé e Deus coloca o solo. Eu tenho incentivado os irmãos aqui para que nós oremos por coisas humanamente impossíveis, por coisas que estão fora do nosso alcance, fora do alcance da nossa família, fora do alcance da nossa igreja. E eu garanto para você que Deus não vai ficar decepcionado, dizendo: eu não acredito que ele ou ela teve coragem de me fazer esse pedido. Hebreus capítulo 11, versículo 13, fala de pessoas que viveram pela fé e morreram na esperança do que lhes havia sido prometido. Bem entendido. Eles não morreram frustrados. Quem vive pela fé não se frustra. Eles foram fiéis até a morte. O texto diz que eles viram de longe, à distância, as promessas. Saudaram as promessas, abraçaram as promessas e morreram na esperança, como Abraão e Sara. Abraão e Sara foram chamados para saírem do lugar onde eles viviam e irem para uma nova terra que o Senhor lhes mostraria, com a promessa de que Abraão seria um homem famoso, um homem poderoso, que ele teria uma descendência de filhos, de netos, de bisnetos, de tataranetos e descendentes, uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E eles abraçaram essa promessa
E eles saíram em direção a essa terra prometida e viveram toda a vida habitando em cabanas, em tendas, em terras que não eram propriamente aquela nova terra deles. E eles tiveram apenas um filho juntos. Porém, irmãos, nós não encontramos na Bíblia e nem em nenhuma literatura da antiguidade, eu nunca vi alguém pregando que em algum momento Abraão e Sara quiseram voltar para Ur dos Caldeus ou para Harã, a terra de onde eles saíram. Porém, eles persistiram na direção que Deus lhes dera e lhes dava, concentrando-se na promessa. O autor aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 15, diz que, e se na verdade se lembrassem daquele lugar de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Porém, eles tinham a esperança de uma cidade preparada por Deus. E era essa cidade que eles estavam procurando. E eles, se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas, na verdade, eles não se lembraram. Eles não foram saudosistas daquele lugar de onde saíram. A esperança, irmãos, produz em nós um efeito psicológico, uma tenacidade de ir até o fim. Obviamente, todos nós enfrentamos contratempos na vida, enfrentamos tribulações, oposições, perseguições, circunstâncias negativas. Há projetos que são nossos. E mesmo, meus queridos irmãos, mesmo que não sejam totalmente concluídos por nós, eles vão se tornar realidade. O crente tem essa viva esperança no seu coração. É por isso que ele vê todas as coisas trabalhando de forma conjunta para o seu bem. Como disse, com a convicção que Deus transformará tudo aquilo que lhe for contrário em uma espécie de matéria-prima e nós seremos abençoados. Porém, irmãos, há algo que está sob a nossa responsabilidade. E eu gostaria de enfatizar, tendo como base o versículo 14 do Salmo 19, que é um salmo de Davi. E esse versículo 14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis. Alguma tradução diz agradáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. O salmista está dizendo que era de sua responsabilidade pensar e falar de uma forma que os seus pensamentos e as suas palavras fossem agradáveis na presença do Senhor, fossem compatíveis com as promessas que Deus lhe fizera, fossem compatíveis com o poder de Deus. Nesta noite,
Feche os seus olhos, aqui ou em casa, e estenda as suas mãos, e toque nas promessas. Comece a tocar em coisa que vai acontecer. Abrace as promessas, porque a fé tem braços longos. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Em Colossenses capítulo 2 e versículo 2, ele diz: a esse respeito, a meu respeito e a seu respeito, que você é uma pessoa saudável, é uma pessoa enriquecida da plenitude da inteligência, é uma pessoa capaz de conhecer mistérios, é uma pessoa que tem acesso aos tesouros da sabedoria e da ciência que estão concentrados em Jesus. Agora, se eu sou isso tudo, se você é isso tudo, como você vai deixar Satanás chutar você como uma bola murcha, de um canto para outro, oprimir as suas emoções? Se você tem nesta terra uma posição, que você recuperou essa posição quando você aceitou a Cristo como Salvador, um pouco menor do que os anjos. Agora, meus amados, a forma como nós pensamos e como nós falamos, e o conceito que nós temos de nós mesmos, vão ser determinantes para o nosso êxito ou o nosso fracasso. Há um provérbio popular que diz: a nossa atitude determina a nossa altitude. A nossa atitude determina o quão alto nós possamos ou podemos subir. Realmente, isso é verdadeiro, porque a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 11: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Você não é uma pessoa esquecida por Deus. Você não é uma pessoa marginalizada. Você é uma pessoa em que Deus tem grandes expectativas. E Ele lhe tem dado e vai dar tempo e oportunidade para você realizar na sua vida os sonhos que Deus sonhou para você. Eu gosto muito dessa expressão encontrada no texto que nós lemos em Zacarias capítulo 9 e versículo 12, irmãos: presos de esperança. Isso quer dizer que independentemente do que aconteça, aleluia, nós estamos presos, acorrentados, algemados. Não é possível parar de ter esperança, porque, meus amados, se realmente assim nós pensarmos, o inimigo não tem a mínima chance
de nos derrotar com seus dardos inflamados, com as suas setas envenenadas. Porque quando ele atira esses dados, nós levantamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, apagamos esses dardos e falamos: eu estou preso numa esperança que não gera confusão, uma esperança que não frustra, uma esperança que ninguém pode apagar, que ninguém pode impedir, nem pessoas, nem demônios podem impedir que essa esperança se torne realidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, isto quer dizer que independentemente do que estiver acontecendo e do que acontecer, de hoje em diante, nós vamos nos recusar a parar de ter esperança. Porque o inimigo não tem a mínima chance de anular a palavra de Deus, com os seus esquemas, com as suas astúcias, com as suas mentiras. Aleluia. Não há a menor chance. Mesmo que ele lance, eu anotei aqui, o terror noturno. Eu ainda não sei bem o que é o terror noturno. Eu ainda vou estudar. Eu sei que existe. Quando eu tive Covid, várias vezes, eu fui confrontado com o terror noturno. Terror noturno. Dardos inflamados. Setas que voam de dia. Tudo isso não terá poder sobre nós, porque nós somos os presos de esperança. E tudo isso será interceptado, porque nós levantamos a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E não seremos atingidos, nem psicologicamente e nem espiritualmente. Agora, o importante é que sempre, depois que esse período de vendaval e de tempestades passam, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Deus coloca um limite e coloca um ponto final no sofrimento dos seus filhos. Bendito seja o Senhor. Aqueles que são os prisioneiros de esperança, o texto diz em Zacarias capítulo 9, versículo 12, eles voltam à esperança e eles recebem bênçãos em dobro, em recompensa às suas tribulações. Você está vendo? Essa tribulação vai passar. Aleluia. Na medição da palavra de Deus, no tempo, ela é leve e momentânea. A Bíblia diz que é só um poucochinho de tempo. Eu só vi essa palavra na Bíblia. Nunca vi essa palavra em nenhuma outra literatura, a não ser no dicionário. É apenas um poucochinho de tempo, e você vai ver a mão de Deus. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Agora, o autor aos Hebreus, ele diz que é nossa responsabilidade ter essa esperança por âncora. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Por âncora da alma,
segura e firme, ainda que hajam ondas. Nós temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme. A âncora mantém o barco no seu devido lugar. Quando os ventos sopram forte, quando as ondas rugem, se espumem, a âncora mantém o barco no seu devido lugar. E eu quero dizer nesta noite, se a âncora da sua alma for a esperança, você não será abalado quando as adversidades da vida, os ventos fortes da vida soprarem fortes, quando as águas do mar da vida estiverem revoltosas. E à medida que nós tivermos a esperança como âncora, nós vamos nos manter firmes e inabaláveis, sempre confiantes. Vamos encontrar paz de espírito. Vamos desenvolver uma atitude positiva, alegria, determinação e força para ir até o fim. Eu gostaria de já começar a encerrar dizendo novamente que a atitude não é um sentimento, é uma decisão. E que nesta noite você pode decidir lançar a âncora do seu barco na esperança viva e confiar de uma forma que você nunca confiou. Deixa as pessoas falarem que você está meio maluco. Deixa as pessoas falarem que você está pensando que está vivendo no tempo do Antigo Testamento e que está tendo aquela fé dos profetas. E eu quero lhe dizer que se você está em algum grau de depressão ou de tristeza ou de desilusão, a esperança vai lhe ajudar para que você seja libertado da tristeza, da depressão e da desilusão. Nós podemos olhar para o Salmo 42, versículo 5, e podemos imitar Davi. Aqui Davi conversa com a sua alma, e ele diz para a sua alma, conversando consigo mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E ele mesmo responde para a sua alma, nesse mesmo versículo: espera em Deus, alma, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesse mesmo salmo, ele retoma esse sentimento, porque ele se sente como alguém que tinha sido esquecido por Deus. E para piorar, os seus amigos, que eram todos ali, da mesma sinagoga, da mesma comunidade, os seus amigos perguntavam a ele: onde está o seu Deus? Só que ele não os nomina como amigos, porque quem faz determinados tipos de perguntas imbecis não pode ser nominado no nosso rol de amigos. Ele diz que para piorar, os seus inimigos ainda lhe perguntavam: onde está o seu Deus? Mas ele se volta novamente para enfrentar, para encarar a sua alma, porque não era para a sua alma estar abatida,
diante das experiências que ele já tinha com Deus, diante da unção, então ele diz, ainda no versículo 11, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesta noite converse um pouco com a sua alma. Existe esperança, e existe cura, existe solução para a alma abatida, para a alma ferida, porque a bênção de Deus vem sobre todos aqueles e aquelas que confiam no Senhor. Não é sobre aqueles que estão emocionalmente bem, é sobre todos. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele diz que nem mesmo diante da morte nós podemos ficar tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Eu pergunto a você, o que você está enfrentando de provações em sua vida? Você está enfrentando a morte de alguém? Como você está reagindo? Você está reagindo como aqueles que têm esperança ou como aqueles que não têm esperança? O autor aos Hebreus, ainda no capítulo 10, versículo 23, ele diz que aconteça o que acontecer, nós vamos guardar firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E no versículo 24 ele diz que é nossa responsabilidade também animar uns aos outros. Vamos animar, irmãos, uns aos outros. É por isso que a palavra de Deus nos coloca de 2 em 2. Porque quando um fraquejar, o outro o anima, o levanta. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. E a Bíblia diz que os prisioneiros da esperança receberão bênçãos em dobro. Como disse no início deste culto, citando o Salmo 33 e versículo 18, os olhos de Deus estão sobre os que o temem, sobre os que esperam em sua misericórdia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, porque quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos irmãos, a restituição em dobro está diante dos meus olhos, está diante dos seus olhos, e está ao alcance das suas mãos. Eu quero que nesta noite você diga para a sua alma: alma, eu vou sair desse time onde estive até hoje, e eu vou passar para este time da restituição em dobro. E nunca mais, alma, você vai dizer que eu sou um zero à esquerda, porque com o meu Deus eu vou começar a vencer. Saltarei muros, passarei no meio de um exército armado. Meus queridos irmãos,
nós precisamos voltar à fortaleza, abastecer-nos dessa esperança viva, porque Deus deseja mudar a sua história de perdedor para vencedor. O Senhor deseja tirar você de cauda para a cabeça, do fim da lista para o topo da lista. É preciso apenas voltar à fortaleza. Aleluia. Como você pode fazer isso? O nosso texto de Zacarias capítulo 9, versículo 12 diz: primeiro, voltai à fortaleza, voltar-se para Deus. Segundo lugar, ouvir a palavra. Também hoje vos anuncio. O Senhor promete anunciar coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. E esperar no Senhor, porque Ele diz: eu vos restituirei em dobro. Eu termino com Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar de vergonha vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão alegria perpétua. Amém. Ó Senhor, nós sabemos pela Tua palavra que o Senhor não quer os Teus filhos envergonhados. Há muitas coisas que ao longo da vida nós fomos perdendo, tanto por ações como por omissões da nossa parte. Algumas dessas situações de perdas trouxe desânimo. Mas essa noite nós nos apropriamos desta palavra. Nós internalizamos esta palavra na alma, no coração, na mente. Aleluia. E nada que o inimigo possa apresentar do nosso passado, de vergonha, de humilhações, de desprezos, de pecados e de erros, poderá impedir o nosso avanço, o nosso caminhar, a nossa carreira, porque é o Senhor que faz os nossos pés velozes, fortes, altaneiros, para caminhar sobre montanhas. E nesta noite nós nos apropriamos do poder de Deus, do poder da palavra revelada para nós nesta noite. E caminharemos 40 dias e 40 noites, o suficiente para chegar ao destino projetado pelo Senhor. Eu quero pedir, Senhor, por irmãos e irmãs que sofrem de complexo de inferioridade, complexos de incapacidade técnica, incapacidade mental. Nessa noite nós tomamos a autoridade da palavra e do Espírito para pisar sobre essas mentiras de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Aleluia,
A sua capacidade vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! E nesta noite, esses complexos estão sendo removidos pela palavra revelada para o seu coração. Aleluia! E quando você for afligido, levante a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Desfazendo toda mentira de Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que se tornaram mais frágeis na alma, porque foram desprezados por um cônjuge, por um noivo, por uma noiva, que foram desprezados no ambiente de trabalho, que foram desprezados por seus professores, que foram desprezados por suas famílias. Ajuda, Senhor, aqueles que não são ouvidos nas suas próprias casas. Aquele, Senhor, que as suas opiniões são desprezadas e eles se tornaram frágeis pela repetição. Tantas vezes eles se tornaram frágeis. Mas o Senhor é aquele que dá força àquele que não tem nenhum vigor. Aleluia! E nós cremos que nesta noite há um agir sobrenatural. Aleluia! Emoções estão sendo fortalecidas. A fé está sendo ampliada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor.